Olá, cursistas! Nós iniciaremos agora nossa terceira videoaula de linguagens, códigos e suas tecnologias. Antes de iniciar propriamente o conteúdo, eu quero parabenizar a todos os alunos do segundo semestre que se empenharam, que entregaram as atividades substitutivas, tá? Eu fiquei muito satisfeita com o empenho de vocês e com o resultado que vocês obtiveram, né? Nessa constante busca por conhecimento, nessa constante busca pela aprendizagem e tentando recuperar, né, as médias de vocês. Então, cada vez que você entra na plataforma, né, cada vez que vocês fazem as atividades avaliativas da plataforma que são propostas, todas as vezes que vocês fazem as provas, que vocês assistem essas videoaulas, vocês estão subindo um degrau para que obtenham êxito ao final desse semestre letivo, para que obtenham aprovação nesse semestre e que possam alçar voos maiores, né? É o que nós da equipe EJATEC desejamos a todos vocês, que vocês possam ser bem-sucedidos, que vocês possam ser vitoriosos na vida escolar de vocês, que possam alçar voos cada vez maiores, possam fazer uma graduação, possam fazer uma pós-graduação e ser bem-sucedidos nas carreiras, nos caminhos que vocês procurarem, tá? E para isso, essas iniciativas de vocês de fazerem as atividades, de procurarem sempre melhorarem, se aperfeiçoarem, isso é muito importante, tá? Esse comprometimento, é isso que nós esperamos de vocês, tá? Nós estamos já prestes a terminar esse semestre letivo e o que nós queremos é que vocês obtenham aprovação, que vocês consigam obter o máximo possível de aprendizagem. E para isso nós precisamos dessa parceria com vocês, né? A educação é uma via de mão dupla. Então nós precisamos ter esse diálogo, né? Vocês têm de ter essa liberdade para sempre estarem em contato conosco e se esforçarem cada vez mais para obterem melhores resultados, tá? Então parabéns a todos os estudantes, todos os cursistas que se empenharam. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa com o resultado de vocês, tá bom? Antes de iniciar também, eu quero dizer a vocês que, como o nosso tempo para as videoaulas é bastante escasso, né? Então, nós temos aí, no máximo, 10, 15 minutos de aula, né? Para que esse tempo que nós temos para gravar para vocês, para que a aula não fique cansativa, nem demasiadamente longa, né? Porque nós sabemos das outras funções que vocês desempenham, né? Das ocupações que vocês têm. Então, para que seja uma videoaula acessível, nós gravamos, né? Nós vamos diminuindo o tempo dessas videoaulas, mas eu deixo aqui aberto o convite para que vocês participem do fórum de discussões, o fórum de dúvidas também lá na plataforma. Entrem em contato comigo, entrem em contato com os demais professores, caso vocês tenham dúvidas em relação ao conteúdo apresentado nessas videoaulas, que são os conteúdos lá da plataforma, tá? Eu estou à disposição de vocês. Então, hoje nós vamos iniciar, né, a unidade 2 do módulo 1. Na verdade, nós vamos partir já para o final desse módulo 1, para que nós possamos iniciar o módulo 2, que é aquele que vai cair, né, que será tema das nossas próximas avaliações, as avaliações finais, tá bom? Então, como eu disse, nós não vamos deixar de ver nenhum conteúdo, tá? Todos eles serão abordados, serão estudados. Claro que de maneira bastante breve, por isso que eu peço que, caso persistam dúvidas, vocês entrem em contato comigo, mas eu não vou deixar de mencionar nenhum, tá? Então, hoje nós vamos falar dos termos da oração, né? Nas aulas anteriores, nós começamos lá na morfologia, depois, caso vocês tenham dúvidas, assistam essas aulas novamente, né? As aulas anteriores, procurem lá no material de vocês. Se acharem que o material ainda está falho, ainda tem dúvida, eu posso também passar mais material para vocês. Então, nós vimos lá nas últimas videoaulas questões morfológicas, né? Eu expliquei para vocês que a morfologia ela estuda a palavra isolada, né? Não dentro de um contexto, como a sintaxe faz, né? E os termos da oração fazem menção justamente à sintaxe, então por isso que nós precisávamos daquele construto, né? Que eu disse que era importante que nós já tivéssemos esse primeiro contato com a morfologia para depois partirmos para a sintaxe, tá? Então, por isso eu fiz aquele retrospecto, mencionei as classes de palavras todas, né? Falei um pouquinho para vocês delas.
E depois nós começamos estudando frase, oração e período, né? Porque como é que a gente vai estudar os termos da oração se vocês não soubessem do que se trata a oração, né? Então nós fizemos a distinção, falamos do período simples, do período composto, falamos dos verbos, falamos das locuções verbais e hoje nós vamos falar um pouquinho dos termos da oração, né? Então quando eu falo de termos da oração, eu tô falando de sintaxe, como eu já disse anteriormente, não estou falando da palavra isolada mais, né? Para morfologia, eu tenho lá a definição, né, das classes de palavras, o que é um substantivo, por exemplo, o que é um verbo, o que é um adjetivo. Então, essas palavras são trabalhadas fora de um contexto, elas são trabalhadas sozinhas, né? E eu disse também que toda palavra da língua portuguesa, ela se encaixa dentro de uma classe de palavra dessas, né? E agora nós vamos estudar as orações, os termos que compõem essas orações, né? Porque para sintaxe não é mais o estudo só da palavra separada, é a palavra dentro de um contexto, formando uma oração, né? Qual a função desses termos, né, dentro dessa oração? É isso que nós vamos ver agora. Então, são chamadas de termos da oração as palavras ou grupos de palavras que possuem uma determinada função sintática, né? Que vem aí da sintaxe, dentro de uma oração. Dividem-se os termos em 3 grupos, né? Então, os termos da oração, nós temos 3 grupos aí. Os grupos, o primeiro, o grupo essencial, depois o integrante e, por último, o acessório, né? Então, aqui, por ordem de importância também, né? Toda a oração, ela tem, no mínimo, os termos essenciais. O que é essencial? A gente já pode começar a aprender isso pela própria nomenclatura. Algo essencial é algo que não dá para ficar sem, né? Os termos integrantes são aqueles que compõem, né, que integram também. E os acessórios são aqueles que são importantes também, mas como o próprio nome diz, eles podem ou não estar presentes, tá? Então, em análise sintática, cada palavra da oração é chamada de termo da oração. Então, aqui eu trouxe, não está assim, a imagem não está muito boa, mas eu quis trazer aquela figura que nós temos lá na nossa plataforma, né, no nosso material. Então, nós temos aí no meio a oração, né, que é a principal, os termos vêm da oração, tratam, né, da oração. Então, nós temos aí como os termos essenciais. O que é essencial na oração? O que não pode faltar? O que tem numa oração? O sujeito, né, que é aquele de quem se fala, e tem o predicado, né? O menino jogou a bola. De quem tá falando? O menino, então tem um sujeito. O que ele fez? Ele jogou a bola, né? Então, nós temos aí o restante falando do que o menino fez como predicado. Então, isso tem, em geral, em todas as orações, tá? Nós temos os termos integrantes, que são objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, não se assustem com esses nomes. Às vezes, o aluno olha e se preocupa e fica desesperado com a nomenclatura, que às vezes é um pouco complexa. Mas quando a gente vai esmiuçando as orações, quando a gente vai parando para pensar sobre, nós vemos que não é algo assim tão complicado, tá? E nós temos os termos acessórios. Quais são os termos acessórios? O aposto, o vocativo, adjunto adverbial e adjunto adnominal, tá? Então, depois vocês leiam com bastante atenção aquele conteúdo, porque, como eu disse, o meu tempo aqui é escasso com vocês. Leiam, havendo dúvidas, me chamem lá no meu número, né, na plataforma, e aí nós vamos tirar essas dúvidas, tá? Aliás, me chamem no privado, no celular, para tirar dúvidas sobre a plataforma, e lá na plataforma para tirar as dúvidas sobre o conteúdo, tá bom? Então, os termos essenciais, vamos lá, né? Naquele primeiro grupo que eu falei, que era só para situar, e agora nós vamos ver um por um. Os termos essenciais da oração, quais são? Sujeito e predicado. Exemplo. Quem eram felizes? O que era feliz? Quem era feliz? Aí vem Marcos e Ana. Então, de quem se fala na oração? Marcos e Ana. Então, eles cumprem aqui, nesses termos, a função de sujeito, tá? O ônibus... Depois o predicado. O ônibus quebrou na Marginal Botafogo. Eu sei que foi o ônibus, mas o ônibus fez o quê? O que aconteceu com o ônibus? É o predicado, né? Quebrou na Marginal Botafogo, tá? Os termos integrantes da oração. Então, os termos integrantes são aqueles termos... Nós estamos já no segundo grupo, né? Nós vimos os essenciais, que são
sujeito e predicado. Agora nós estamos vendo o segundo grupo, que são os termos, os termos integrantes, tá? Então, são aqueles termos que completam a significação dos verbos e nomes, né? Então, quando eu falo em nome, eu tô falando em quê? Tô falando no substantivo, né? Eles revelam sentido para a oração, sendo, pois, essenciais para o entendimento da sentença. Então, nós temos aí os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. O que é objeto direto? É o termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo direto, normalmente ligando-se a ele sem a preposição, tá? Guardem aí essa palavrinha, sem a preposição. Então, olha só o que nós temos aí como exemplo. Comeram o sanduíche que deixei na geladeira. O objeto indireto agora é o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo indireto, o contrário lá do direto, sendo regido de preposição clara ou subentendida. Então, o primeiro é sem preposição. Observem que aqui é o contrário. Ele vai completar o sentido do verbo transitivo indireto com preposição. E o outro, transitivo direto, sem preposição, tá? Sendo regido de preposição clara ou subentendida. Nessa situação, a presença da preposição se torna obrigatória, tá? Então, não depende de mim a liberação dos recursos financeiros. Então, eu tenho aí o de servindo como preposição. Eu não posso falar, não depende de mim a liberação dos recursos financeiros. Então, do ponto de vista da língua portuguesa, da língua culta, estaria incorreto. Então, eu tenho que usar essa preposição aí, tá bom? Agora, agente da passiva, ainda falando dos termos integrantes, né? Esse é mais um dos casos de termos integrantes da oração. Esse termo mostra quem pratica a ação em uma oração na voz passiva, né? Quem recebe. Então, tá na voz passiva, tá recebendo a ação, né? A escola foi abraçada pelos professores e funcionários. Essa é a voz passiva. Se tivesse na voz ativa, o normal seria que professores e funcionários estivessem lá no início da oração. Então, por exemplo, professores e funcionários abraçaram a escola. Isso na voz ativa. Agora aqui não, a voz é passiva. Então, quem está praticando a ação aqui é a escola, quando geralmente na voz ativa seria o contrário, tá? Predicativo. Não confundam lá com o predicado, tá? Então, o predicativo tá aqui já nos termos integrantes. É o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica. Carla passa o dia inteiro bastante irritada com tudo. Então, qual que é a característica da Carla? A Carla passa o dia inteiro como, né? Irritada. Então, aqui é o predicativo. Agora, nós vamos falar brevemente dos termos acessórios da oração. Para não nos alongarmos muito, eu vou só mencioná-los, tá? Então, os termos acessórios, já estamos aqui no terceiro grupinho. Falamos dos termos essenciais, integrantes, e agora nós vamos para os termos acessórios, tá? Então, os termos acessórios são aqueles que não são essenciais para a estrutura sintática das orações, mas que ampliam, especificam e intensificam o sentido de outros termos. Em outras palavras, são termos que possuem uma função secundária na construção sintática das orações, embora sejam indispensáveis em alguns casos, tá? Então, nós temos aí adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto e vocativo, tá? Termo independente da oração. Para terminar a nossa videoaula de hoje, eu quero deixar uma frase para reflexão de vocês, como eu faço sempre, tá? Me colocar mais uma vez à disposição. Tendo dúvidas, entre em contato comigo lá pela plataforma, tá bom? Então, é uma frase do Walt Disney. Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade. Então, muito obrigada a atenção de vocês e um abraço. Até a nossa próxima aula.